Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo se cuidando, espero que esteja todo mundo com saúde, né? E hoje a gente vai estar tratando de um tema que é bastante técnico, ele tem muita informação, que é a pedologia. Então a gente vai dar início a esse tema a partir de agora, então fiquem atentos aí porque vai ter muita informação importante para a gente. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente tem que se ligar é na definição. O que é, afinal de contas, pedologia? Então aqui a gente tem uma visão, uma definição, um conceito bastante claro, bastante simples para a gente entender do que se trata. A pedologia, portanto, é a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento dos solos. Então, quando a gente fala em pedologia, a gente está falando de nada mais, nada menos do que do solo. Então a gente vai estar entendendo aí como o solo se forma, quais são os processos e tudo mais, de maneira bastante detalhada, e eu espero aí que seja bastante claro também para vocês, já que o número de informações é bastante grande, né? Então aqui a gente tem mais dois conceitos. O conceito de pedogênese, propriamente dito, né, que são os processos que dão origem aos solos e sua evolução. Então, a pedogênese ela vai estar tratando de todos esses processos, né? Tanto no que dá origem, quanto o desenvolvimento, a evolução do solo. E o conceito de solo, porque solo está naquela lista de coisas que a gente sabe o que é, a gente sabe perfeitamente identificar, mas se a gente precisa definir, a gente se atrapalha. Então aqui também tem mais uma definição bastante simples. O solo é a camada superficial de terra que apresenta vida microbiana. Esse é um dos conceitos de solo, né? Dependendo da área de estudo, dependendo da ciência que estiver fazendo o estudo do solo, muito provavelmente vocês vão encontrar outros conceitos, né? Mas para a gente aqui em geografia, essa definição basta. Então, temos esses conceitos aí para a gente saber onde a gente está pisando. Piadinha genial. Então vamos lá. Os solos são constituídos basicamente de três fases: uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa, tá? Sim, o ar. O ar faz parte da composição do solo, né? O ar faz parte da formação do solo, assim como a forma líquida, né? Que é o que a gente chama de solução do solo, né? Além dos minerais e da matéria orgânica que formam o solo físico, né, sólido propriamente dito. Os solos eles estão em constante desenvolvimento, não existe solo pronto, não existe solo terminado. O solo ele está exposto às ações da natureza, então mesmo que de maneira lenta, bastante lenta, né, o solo ele está o tempo todo em transformação, desde a escala microscópica até em relação aos organismos vivos do solo. Essas transformações estão acontecendo o tempo inteiro. Então é por isso que a gente pode afirmar que, de maneira geral, a maioria dos solos são solos recentes, porque o tempo todo está acontecendo algum tipo de transformação, o tempo todo está acontecendo alguma alteração na estrutura daquele solo. Então, normalmente falando, quando se vai estudar sobre o solo, analisa-se o solo como um corpo tridimensional. Mas a gente considera mais um elemento, mais um fator, né? Mais uma dimensão, que é o tempo. Então, quando a gente estuda o solo, além de profundidade, largura e comprimento, a gente também vai estudar o fator tempo, porque o tempo tem absolutamente tudo a ver com o processo de formação do solo, né? É inclusive através das informações do tempo que a gente consegue identificar determinadas estruturas, né? Analisando ali, de repente, a vida microbiana, você consegue identificar a idade de determinados elementos ali que estão compondo aquele solo, que são encontrados naquele solo, né? Então, o fator tempo ele acaba sendo tão importante quanto as outras dimensões quando a gente vai estudar o solo, quando a gente vai analisar o processo de formação e a composição desse solo. A gente consegue enumerar 4 funções básicas para o solo. Tá? O solo, obviamente, tem muito mais função do que isso, mas a gente pode colocar 4 aqui. Primeiro, é o principal recurso utilizado pelas plantas, né? Essa aí é a coisa
A primeira coisa que vem na cabeça, se alguém pergunta para que serve o solo, né? Ele recicla e armazena nutrientes e outras matérias orgânicas, né? Os detritos orgânicos, por assim dizer. Ele serve para controlar o fluxo da água. Ele protege, né, a qualidade da água, ele ajuda a filtrar a água subterrânea. Ele ajuda não, ele é responsável pela filtração da água subterrânea, né? Além disso, ele é o habitat da fauna do solo, né? Então, existem espécies de diversos tamanhos, de diversas funções ou características que habitam o solo. Então, a gente tem aí 4 funções super básicas do solo para a gente ir se familiarizando com o tema, né? E aí temos a composição do solo. É quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas para a gente, né? Porque o que acontece? O solo, que é essa camada mais superficial da crosta terrestre, né? É tipo a última camada, por assim dizer, ele é composto por sais minerais, ele é composto por seres vivos e ele é composto por rochas em decomposição. E aí a gente consegue organizar o solo em 4 camadas principais. E aí a gente vai analisar cada uma dessas camadas e a composição de cada uma dessas camadas do solo. A primeira delas, ela é rica em humus. O que é o humus? O humus é a matéria orgânica em decomposição que fica acumulada no solo. Por exemplo, vou pegar o caso da Mata Atlântica, que é a vegetação típica aqui da nossa região. O que sustenta a Mata Atlântica? É a própria floresta, né? No caso da floresta amazônica, por exemplo, o solo da floresta amazônica naturalmente é pobre em nutrientes, não é um solo fértil. O que garante a existência da floresta? É a própria floresta, porque ela fornece os nutrientes que vão nutri-la. Como? Através do depósito de matéria orgânica no solo. É a folha que cai, é o fruto que cai, é o galho que cai, é o animal que morre, é o animal que faz cocô. Tudo isso gera uma camada de matéria orgânica sobre o solo, e essa matéria orgânica em decomposição é o que a gente chama de humus. E é exatamente isso que dá a fertilidade, né? Então é por isso que essa primeira camada do solo é a camada fértil e, obviamente, a melhor para o plantio, né? Porque é exatamente aonde as plantas vão encontrar os recursos necessários para se desenvolver, né? Então, essa é a primeira camada do solo. A segunda camada do solo é a camada de sais minerais, e essa segunda camada a gente pode dividir em 3 partes. Então, nós temos a primeira parte, que é formada por calcário, a segunda, que é formada por argila, e a terceira, que é formada por areia, e essa ocupa uma área maior dessa segunda camada. Ela corresponde aí a mais ou menos entre 60% e 70% da composição, né? Então, essa segunda camada do solo ela pode ser dividida em 3 partes, de calcário, argila e areia. A terceira camada é a que tem as rochas parcialmente decompostas, né? Depois que essas rochas se decompõem totalmente, elas podem dar origem a outras rochas, que a gente já estudou isso em outro momento, que são as chamadas rochas sedimentares, que são compostas exatamente a partir do processo de... esqueci a palavra agora, gente. De solidificação dos sedimentos. Não era essa a palavra que eu queria encontrar, mas ela vai servir para esse momento, né? Então, essas rochas sedimentares elas vão se formar exatamente desse material decomposto dessas rochas, né? É isso que vai dar origem a essas novas rochas. E a quarta camada, que são as rochas que estão começando a se decompor, que são as rochas que a gente chama de rocha matriz, que é a espécie é como se fosse a laje, né, da qual a gente está em cima, né? É a estrutura ali, é o alicerce, né, que nos sustenta. Então, essas são as 4 camadas, né? A camada mais complexa aí é a segunda camada, que se divide em 3 partes, né? As outras camadas são bem mais simples, a compreensão se torna bem mais tranquila aí quando a gente analisa as outras 3. E aí, nós analisamos, para entender o solo, né? Para compreender o solo como um todo, a gente analisa o solo a partir do seu perfil e dos horizontes que aparecem nesse perfil do solo. Porque o solo ele se organiza em diferentes camadas. Cada camada tem uma idade diferente, cada camada tem composição diferente, cada camada tem características diferentes.
Então, é analisando esse perfil do solo que a gente consegue analisar essas diferentes camadas, ou esses diferentes horizontes, falando do termo correto, né? Então, esses horizontes eles vão se diferenciar por cor, eles vão se diferenciar por textura, eles vão se diferenciar por composição química. É assim que a gente consegue diferenciar esses horizontes. O perfil do solo, o que seria o perfil do solo? Imaginem aí no quarto, na sala, sei lá onde vocês estão nesse momento, imaginem que vocês estão dentro de um buraco, tá? Estou fazendo de conta que esse quarto aqui onde eu estou é um buraco, né? Se eu estou no fundo desse buraco, a parede aqui do meu lado é o perfil do solo. Eu estou analisando, quando eu olho para a parede, eu estou analisando o perfil do solo, ou seja, eu estou analisando o solo de perfil, por assim dizer. Né? E quando eu analiso esse solo de perfil, eu posso identificar os diferentes horizontes. Analisando esse perfil, eu consigo identificar as características desse solo. Se for um solo bastante desenvolvido, eu posso encontrar 5 horizontes diferentes quando eu analiso esse solo a partir desse buraco que eu estou. São os seguintes: o O, o A, o E, o B e o C. Ah, Henrique, por que não é A, B, C, D e E? Seria bem melhor, né? Mas não é, e essa é a realidade, a vida é injusta. Então, nós temos aí esses 5 horizontes. Henrique, necessariamente eu vou encontrar os 5 horizontes num perfil? Não. Isso vai depender de várias coisas. Vai depender do desenvolvimento do solo, vai depender da idade do solo, vai depender dos fatores que contribuem para a formação do solo. Tudo isso vai influenciar quando você estiver observando esse perfil. Então, não necessariamente você vai encontrar todos os perfis, todos os horizontes, na verdade, né, quando você analisa o perfil do solo, tá? Até porque a gente está falando de natureza, né, pessoal? E na natureza, obviamente, que existem variações, né? As coisas não são tão estáticas, né? As coisas não são tão exatas assim. Então, sempre vai variar de acordo com as condições, né? E tudo mais. Aqui a gente tem um exemplo de um perfil esquemático de solo bem desenvolvido, onde a gente encontra os 5 horizontes. Né? Nessa imagem que vocês estão vendo, além dos 5 horizontes, ele está trazendo para a gente também a rocha matriz, né? Que quando a gente vai determinar, analisando o perfil do solo, a gente descreve ou aponta, não sei, hoje eu estou ótimo de escolher palavras, né? A gente classifica como R, né? Letra R de rocha não alterada. Então a gente tem o horizonte O, que recebe esse nomezinho porque ele é o horizonte orgânico. É o que tem ali onde é depositado, né, a matéria orgânica, que vai dar origem ao humus e tudo mais. E aí nós temos a sequência dos horizontes. O horizonte A é um horizonte mineral com acúmulo de humus. Da onde vem esse humus? Do horizonte O. Claro, né? Evidente, lógico. O horizonte E, que é um horizonte mais claro, por quê? O horizonte O ele é mais escuro. Tá? O solo, com muita matéria orgânica, ele é mais escuro. É por isso que a gente fala comumente que quando vai comprar terra para planta, vai falar tem que comprar terra preta. A terra é preta por conta da grande quantidade de matéria orgânica que tem naquele solo. E é exatamente essa matéria orgânica que dá a esse solo a fertilidade que a gente procura quando vai comprar terra para uma planta. O horizonte E, que é mais claro, né? Onde tem ali a máxima remoção de argila e dióxido de ferro. O horizonte B, você pode ver que é um perfil mais, um horizonte mais largo, né? É um horizonte maior. Ele tem máxima expressão de cor e agregação, ou de concentração de materiais removidos do horizonte A e E. Ou seja, percebam que os elementos eles vão descendo, por assim dizer, né? Conforme vai se desgastando e as camadas vão se sobrepondo, certo? Mais uma vez, repito, isso aqui não é estático, isso aqui não é exato, isso aqui vai haver uma constante renovação, um constante movimento, né? Na letra C, nós temos um material inconsolidado da rocha, que é o processo do desgaste dessa formação que vocês estão vendo.
Bom, galera, então era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que tenha dado para entender legal. Na próxima aula a gente continua com esse tema complexo e importantíssimo, que é a pedologia. Beijo no coração e até a próxima.